experiências que eu estou tendo com Hunter x Hunter, né? Eu comecei a ler Hunter x Hunter depois que eu parei no anime, né? O anime acabou, não tinha mais o que ver. Aí eu descobri que tinha mais no mangá, né? Eu falei, então vou ler o mangá de Hunter x Hunter. Então eu li, só que eu parei no 360, né? Há meses atrás. Aí, agora eu voltei. Li 5 capítulos no off, né? Pra relembrar e tudo mais. E agora eu vou trazer pro canal as experiências que eu estou tendo com Hunter x Hunter. Vou fazer um review, né? Bora lá. Começando com 365. O capítulo começa com o Kurapika com o maior medão dos príncipes que estavam ligando pra ele e tudo mais. E a Rainha 8 falou que se ele não atendesse era como se ele tivesse declarando guerra pra eles, né? O que faz sentido. E aí ele atende, né? E conversa lá com o tal de Zhang Lei. Eles começam a ver um monte de coisa e o cara convida ele pra ir pro quarto, né? Que é isso, hein? Acho que esse cara tá afim de você, hein, Kurapika. Mas enfim, esse Zhang Lei aí, ele convida ele e a Rainha 8 pra ir lá pro quarto dele, né? Pra conversar. Eu acho que eles estavam querendo saber mais sobre esse negócio de Nen. E eles vão, né? O Kurapika, ele desliga, né, o Zhang Lei e atende um tal tenente do quinto príncipe, né? Eu não lembro o nome dele agora, não anotei aqui. Mas ele começa a bater boca com esse cara aí e tal. E aí o cara, não sei o que, você tem que aceitar. E o Kurapika não quer aceitar a proposta do cara. Ele aceita de bate-pronto, só que depois o cara explica como é, o Kurapika não quer mais. E aí ele briga com uma funcionária lá, que em vez dela atender o Benjamin, que é o primeiro príncipe, né, ela atendeu o terceiro. E a funcionária começa a falar um monte de informação e tal, que ninguém imaginava que aquela funcionária ia saber, né. E o Kurapika fica impressionado, obviamente, né, a mulher sabe muito sobre muita coisa, afinal, ela deve trabalhar para a Rainha 8 há muito tempo, né, e para vários príncipes, e por isso ela conhece muito dessas paradas aí dos príncipes e dessas negociações aí. E ela fala que o Benjamin ia basicamente falar para ele, para eles lá escolherem o jeito que querem morrer, né? E o Zhang Lei não, o Zhang Lei iria, né, conversar de boa e tal, assim como outro quinto príncipe também, que nem foi ele que atendeu o quinto príncipe, foi um tenente lá. A mesma coisa seria com o Benjamin, seria com um soldado lá do Benjamin, né, o braço direito dele. Mas é isso, né, o Kurapika, ele descobre aí que essa funcionária sabe muito e sempre fala para ela que agora tudo que ela tiver informações para passar para ele, né? Tudo que ela souber, ela passar para ele. E aí eles vão falar com o cara, né, que está na porta, um guarda mandado por Benjamin, e eles estão de saída, eles vão lá pro quarto do Zhang Lei, afinal o Zhang Lei convidou eles, né? E chegando lá, ele explica pro Zhang Lei, eu acho que é esse nome dele, né? Tô te enganando, será que é Zhang Lei, sei lá. Mas ele explica para ele o Nen, né? As bestas de Nen e tudo mais. Explica detalhadamente o que é para ele. E de quebra, né, também explica a Rainha 8. E ela percebe isso, né? Percebe que o Kurapika está basicamente ensinando a ela também o que é o Nen. E a gente vê lá a besta de Nen desse príncipe aí, que é monstruosa, obviamente, né? É muito cabulosa, cara. O Yoshiro Togashi, ele é muito criativo, cara. Essas bestas de Nen só provam o quão incrível ele é. Enfim. Vamos pro próximo capítulo. E o 366 começa com vários guardas pensando em como executar o seu plano, não é? Os seus planos. Temos que ficar falando, tem que esperar a poeira baixar para ir lá e conseguir executar, não é? O plano dele. E tem outros também falando outras coisas. Eita, quase cai aqui a câmera. E aí depois aparecem muitos núcleos de príncipes e tal. Tem um príncipe muito doido lá que, sei lá, ele tá lutando com duas mulheres assim, a mãe dele conversando com ele como se fosse tudo normal, e vários guardas assim e tal. E eu lembro desse cara aí de uns capítulos atrás aí falando um monte de coisa. Eu dei risada. Esse cara aí é até engraçado, esse príncipe aí. Mas é bizarro as cenas quando ele aparece. E aí tem vários núcleos de príncipes e tal. E a gente vê uma passagem com o Seiya de Nietzsche, né? E a mulher ensinando ele, a gente lá, ensinando ele a usar o Nen. Não é? E ela fala, você tem que treinar muito. Aí de 5 a 7 dias você consegue alguma coisa e tal. E aí na hora ele já consegue, né? Ela fala que ele tem que canalizar imaginar que ele tá com uma
bola de energia na mão. E aí, durante uns 5, 7 dias, ele consegue sentir, né? E aí, na hora mesmo, ele consegue, assim, ele passar de uma mão para outra, pro dedo e tal. Ou seja, é um controle absurdo na mesma hora. E aí ela chama o Tsirnit de gênio, né? Já ouvi falar que esse Tsirnit aí, ele é um baita gênio, né, do Nen. Eu tô curioso aí pra ver até onde ele é capaz de ir, não é? Com o Nen. E aí a gente vai pro núcleo do Kurapika outra vez, né? Ele tá lá conversando com o Zangief. E o Zangief empresta 2 soldados, na verdade 3, né? Que tem outro que se junta aos outros 2. Ao Kurapika, né? Afinal o Kurapika está precisando. Afinal, uma besta de Nen acabou com vários dos soldados que protegiam a Rainha 8 e ao 14º Príncipe Wobble, né? Agora eu decorei o nome desse príncipe aí, toda hora eu esquecia. É por isso que eu não falei na primeira parte. Mas enfim, ele presta esses 2 caras aí, eles chegam lá e encontram aquele tal do Bavimaiana, que o Benjamin mandou ele lá para observar eles, né? Mas enfim, e aí eles estão engabelando esse Bavimaiana aí. Estão na defensiva, né? O Benjamin percebe. Eles comentam sobre o Kurapika, né? Que o Kurapika tá na defensiva e tal. Mas quando ele toma essa decisão, ele está tomando uma ofensiva, né? Ele está se defendendo. Mas quando ele se defende de algo assim é porque ele está também na ofensiva. Ou seja, ele está aceitando o desafio do Benjamin, né? Afinal ele não tem escolha. E aí no final tem muita coisa assim em sequência. A gente tem a rainha conversando com uma princesa lá, né? A sua filha. E a filha dá ordens a essa rainha para que a rainha se aproxime de alguém específico. E aí tem soldados com Nen um soldado que está espionando elas, né? O cara com uma coruja assim de Nen e tal. Achei estiloso. Com um poder chamado Black Widow, né? Janela negra, sei lá, janela dark. Enfim. E aí no final aparece o Kurolo Lucifer, ou seja, hype, né? Aparece simplesmente o cara que há uns capítulos atrás estava lutando contra o Hisoka. E ele aparece aqui no navio baleia. E eu ouvi falar realmente que as formigas, ou formigas que o meu nome, as aranhas iriam aparecer no navio baleia, né? E o primeiro que eu vejo é esse Kurolo aí. Vamos ver se os outros também estão aí, né? Ou seja, esse arco promete demais. Cara, e a gente vai pro 367. E esse capítulo ele basicamente gira em torno de uma barata. Pois é, o Kurapika ele usa a barata para ensinar os guardas que estão ali sobre o Nen, não é? Só que na verdade ele tá enganando os caras. Que ele falando que o guarda-costas que tá ali que tá controlando a barata e não sei o que, mas na verdade é a rainha que está controlando essa barata por meio daquele Nen ali. O Nen que ela tem, né, que parece um Nen de materialização, né? Materializa um tipo de golfinho e esse golfinho controla pequenos insetos e tal, no máximo hamster, né? Como foi a explicação do cara que controlava esses bichos, eu acho, nos capítulos atrás. E gira em torno dessa barata aí. Eles ficam... Pega a barata e tal, faz um 8, você gira. E aí eles conseguem despistá-los e fazer com que a barata vá na tubulação. E que a rainha 8 adentre a barata, né? E consiga espionar as outras pessoas com essa barata, né? Eles estavam esperando para que algum inseto aparecesse e eles pudessem investigar, né? O que eles estavam esperando. Esse era o plano deles, né? Adentrar o inseto e investigar os outros príncipes e tal. E a gente vê que tem esse outro cara, né? Esse Bavimaiana, é um nome meio difícil. Que ele também é um usuário de Nen. E ele e o Kurapika ficam nessa tensão o tempo todo, né? De os dois pensando coisas e tal. Tentando um ser mais astuto que o outro. Mas no final a gente sabe que o Kurapika é o Kurapika, né? É muito difícil superá-lo nesses aspectos. É uma coisa absurda. E é isso, como eu falei, o negócio inteiro é sobre isso. Assim, eles tentam despistar os guardas para que eles conseguissem, para que a rainha conseguisse adentrar a barata, para que eles pudessem investigar os outros príncipes que estavam nos outros quartos e tudo mais. Pera aí, antes da gente ir pro review do 368,
Você já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, se inscreve aí, deixa o seu like, compartilhe e ativa o sino de notificações para você não perder nada que sair aqui. Faça tudo, cara, faça tudo que tiver que fazer aí. Beleza? Valeu, vamos voltar. No começo do capítulo a gente vê a Rainha 8 investigando os outros príncipes, né? Só que ela se depara com alguma coisa ocorrendo, né? Parece que alguém tentando assassinar outra pessoa, né? Uma princesa lá, uma rainha, não me lembro, acho que foi uma princesa. E ela vê aquilo e simplesmente ela dá na telha, começa a gritar, eu tenho que salvar ela e tudo mais. E começa a, obviamente, fazer com que as outras pessoas percebessem que quem estava controlando aquele inseto, ela não é? O Bavi, o Bavi Maina, ele percebe na hora, obviamente, né? Porque ele é usuário de NEM, ele sabe o que está acontecendo. Ele só precisava disso aqui, cara, disso aqui para entender o que estava acontecendo. E ela simplesmente larga a informação e tal. Mas a gente vê que ela faz com que o Bavi Maina ele recue, não é? Depois, quando a gente vê que ela não consegue ajudar essa princesa aí, a princesa realmente é assassinada e ela não consegue ajudá-la. O Bavi Maina recua, não é? Depois de ouvir as palavras da Rainha 8, né? Que ela fala as coisas que ela fala. Ela toca o coração do Bavi Maina. Mas enfim, e a gente vê mais pra frente que o Kurapika não estava mais se aguentando, né? Ele desmaia por causa do... eu esqueci o nome agora. Olho do Imperador, algo assim. É uma coisa do Imperador, né? Esqueci o nome agora, mas enfim. Se eu lembrar eu boto o nome aqui. Mas ele desmaia de tanto usar esse poder, né? Ele estava usando por mais de 3 horas. E se me desmaia na frente daquele guarda-costas lá. E é isso, cara. Tipo assim, e agora? O que é que vai acontecer? Ele vai parar de usar esse poder aí, mas ele não pode parar. Ele tem que continuar, sabe? E no final a gente vê o Tsirredi ameaçando aquela mulher que estava o ensinando a controlar o NEM, né? Ele fala que ela estava mentindo para ele, porque o Zanglei ligou para ele e falou que ele poderia aprender a usar o NEM em menos de 2 semanas, né? Se algum usuário de NEM que pudesse colocar em você o NEM, né? Como fizeram com o Killua e Gon, se não me engano, foi assim, não foi? Em 2 semanas eles aprenderam. E ela falou que não era assim, que ele só começaria a aprender em meio ano, né, e tal. E ele começou a perguntar a ela quem estava mentindo, ela ou o cara que ligou pra ele. E aí no final a gente vê um sangue assim, né, espalhado, parece que ele realmente a matou, né, o Tsirredi. Como eu falei, eu tenho muita curiosidade sobre esse personagem, as pessoas falam muito bem dele. Vamos ver aí, né, o que é que vai acontecer. Agora eu quero saber uma coisa. Qual desses 4 capítulos foi o melhor? Deixe aí nos comentários.